Essa é a segunda vez que eu gravo esse episódio e é por um motivo um tanto justo. Qualidade. Eu estou assistindo muito One Piece, porque todo início de arco ele consegue criar alguma coisa interessante e lhe guiar do meio para a história para frente de um jeito muito próprio de One Piece, que faz com que você queira ver o resto, que é uma qualidade que eu acho que todas as histórias deveriam ter, e todas as boas histórias, creio eu, que tenham. E por eu estar tão fascinado e gostando tanto do mundo de One Piece, eu obviamente estou vendo muito. E por ver muito, eu tenho um sentimento dentro de mim que uma coisa está valendo mais se eu estou produzindo em cima dela. Aí eu acabo pensando bastante de como que eu posso criar coisas em cima de One Piece. Acho que 4 episódios atrás é o episódio 14 sobre por que no mundo de One Piece faz sentido que o Luffy não tenha encontrado o One Piece ainda. É porque ele é simplesmente grande o suficiente para que se fosse fácil achar o One Piece, alguém já teria encontrado. E isso já é um reflexo de mim tentando espremer o One Piece para produzir alguma coisa. E eu dei continuidade a esse pensamento. E esse pensamento me levou à ideia de... Ok, One Piece tem muitas sagas. E ele é conhecido por ser fechadinho em cada saga. E cada saga ter quase que uma temática própria. Então eu vou fazer um episódio do Senna, o episódio 18, que era para ser esse, comentando de todas as sagas, do East Blue até Marineford. Só que quando eu comecei a gravar, eu não percebi um ponto simples de que eu falo demais. Eu falo muito e por gostar de One Piece, eu acabo falando mais do que eu acho que eu deveria. Então, depois que eu fiquei 30 minutos falando do East Blue, que é a primeira saga, eu percebi que não daria certo para em um vídeo só comentar todas as sagas do East Blue até Marineford, porque senão o vídeo teria 3 horas de duração e ninguém vê um episódio de 3 horas de duração, eu acho. Eu ainda quero comentar de todas as sagas de One Piece, porque eu acredito que eu tenha bastante coisa a dizer sobre. Só que eu me senti obrigado a tanto dar continuidade a essa ideia e também fazer ela separada. Então provavelmente vão ser uns 6, 7 episódios para mim comentar até Marineford. Quando eu chegar em Marineford, eu penso se eu vou fazer se eu vou dar continuidade no Novo Mundo ou não. Mas bem, a ideia desse episódio aqui é comentar do East Blue, que agora eu não estou tentando fazer tudo em um vídeo só, então provavelmente eu vou poder comentar tudo mais livremente. Vocês não vão chegar a ver o outro áudio, mas aqui percebam que eu estou livre para falar como eu quiser, com o tempo que eu quiser, de tudo que eu quiser. Então, dando a ideia temática desse episódio, eu vou comentar aqui de todos os arcos presentes dentro da saga do East Blue. Como assim? East Blue tem gente que considera ele como um arco e tem gente que considera ele como uma saga dentro de One Piece. E essas sagas de One Piece seriam separadas nos arcos, que pelo menos aqui no East Blue elas são as ilhas que eles passam, que eu vou até comentar um pouquinho mais pra frente de uma organizaçãozinha que o Oda sempre coloca dentro desses mini arcos ou arcos completos, dependendo do jeito que você considerar. Mas a organização básica é, dentro das sagas você tem arcos. E esses arcos são basicamente a chegada, o desenvolver e a ida embora de uma ilha. Continuando, eu vou comentar sobre todos os arcos presentes aqui, os principais acontecimentos deles, e dando os meus pontos sobre como isso influencia a história e a sua ideia da história, a ideia que a história está passando para o leitor. E no final do episódio, dar a minha nota geral para a saga, elencando de 0 a 10, podendo usar vírgulas, que eu percebi que não funciona sem vírgulas, podendo usar vírgulas para poder dar a nota final da saga. Fazendo isso, todas as sagas
do East to Blue, que é esse vídeo aqui, até Marineford, que vai ser 5 ou 6 vídeos pra frente. Vídeos não, episódios. Tenho que me acostumar a falar episódios. Aliás, último adendo antes do episódio começar de verdade, é que isso daqui é uma análise especificamente do anime. Eu vou comentar de alguns pontos sobre como acontece no mangá. Basicamente esse início, eu vou dar o início do mangá, que pra mim ele é mais coeso e linear, porque o anime ele começa com o Luffy direto no navio da Álvida, saindo daquele barril que ele tava, mas o mangá não. O mangá começa direto nos flashbacks do Shanks, enquanto o anime só vai dar isso mais lá pra frente, se eu não me engano, em Orange Town. Então estejam avisados, isso aqui é uma análise do anime, comentando em alguns pontos do mangá. Então não vale dizer, isso daqui tá diferente, ou eu vi isso de um jeito diferente, ou você esqueceu de comentar aquilo ali. Eu vi o anime, mas eu sei de alguns pontos do mangá, e esses pontos do mangá que eu acharem importantes o suficiente para serem mencionados, eu vou mencionar. Então, eu sou o Trovador. Esse podcast é um oferecimento Meros Menestréis. Aqui comento de maneira um pouco mais despretensiosa sobre coisas que me interessem. Um livro, uma cena, um episódio, uma obra inteira, um assunto e até palavras às vezes, tentando dissecar tudo, cena a cena. Agora vamos ao episódio 18, analisando o One Piece partindo do East Blue. Aliás, outro ponto, eu não vou comentar aqui dos fillers. Os fillers são coisas que existem, arcos que existem no anime, que não existem no mangá. Ou são arcos que basicamente a empresa que está animando cria para encher linguiça, colocar coisa lá no meio. Tem alguns arcos filler e... tem alguns arcos filler que são muito bons, tem alguns que são médios e a maioria é bem ruim. Um arco muito bom filler é o arco do dragão, aquele que tem uns dragões verdes, uns bichos estranhos lá. Esse é muito bom e talvez, se alguém pedir, eu possa fazer algum episódio sobre esse arcozinho do dragão ou algum outro arco filler. Mas nessa série principal das análises de One Piece, nada de arcos filler. Era uma vez um homem chamado Gold Roger, o rei dos piratas, o homem que conquistou tudo o que o mundo tinha a oferecer. Antes de sua execução, suas últimas palavras levaram legiões aos mares. Minhas riquezas e tesouros, se vocês quiserem, eu os deixo pegar. Procurem por ele, deixei tudo naquele lugar. Desde então, piratas do mundo todo saíram navegando pela Grand Line, procurando o One Piece, o tesouro que faria o sonho de todos virar realidade. 12 anos após a execução do Rei dos Piratas, Shanks, o Ruivo, faz da pequena vila Shell's Down de seu assentamento temporário. Lá, ele conhece o promissor jovem Luffy, que logo nas suas primeiras interações já dá uma facada embaixo do próprio olho para provar que ele é uma pessoa corajosa e que algum dia ele pode ser um pirata tão forte quanto o Shanks e sua tripulação. Assim, o Shanks já cria um vínculo forte com o Luffy por ver toda a determinação que aquela criança tem, e em um belo dia, quando eles estão somente bebendo em um bar, o Luffy acaba comendo a Akuma no Mi, chamada Gomu Gomu no Mi. Ok, se você nunca ouviu falar de One Piece, isso foi complicado. Só que as Akuma no Mi, se você traduzir, são as frutas do diabo. Akuma é diabo e no Mi acredito que seja fruta. As Akuma no Mi são frutos do diabo que dão poderes às pessoas. Quem come uma Akuma no Mi ganha alguma habilidade que as pessoas normalmente não teriam. Como, por exemplo, a Gomu Gomu no Mi, que é a fruta da borracha, que dá ao seu portador, o seu usuário, a capacidade de dar ao seu corpo as propriedades da borracha.
que no caso do Luffy é esticar, encolher, aguentar pressão e coisa do tipo. Esse pequeno flashback do Luffy já está dentro do pequeno arco do Romance Down. O Romance Down vai até um pouquinho mais na frente, só que esse aqui é o início. Ainda nesse arco, você tem aquela cena dos piratas da montanha dando uma surra no Luffy e depois chegando lá a tripulação do Shanks para resgatar o Luffy e dando um tiro na cabeça do cara logo no primeiro capítulo. E depois disso, a cena do Shanks perdendo o braço, quase que literalmente apostando o braço dele no Luffy. E ainda no flashback, que é basicamente isso que a gente tem, você tem a última cena que é do Shanks indo embora, que o Luffy grita a fatídica frase que ele iria gritar inúmeras vezes na vida dele, que ele vai ser o rei dos piratas, que é então quando ele recebe o chapéu de palha do Shanks, que também é o chapéu de palha do Roger, mas isso a gente descobre depois. Então, 10 anos depois da partida do Shanks, o Luffy se joga aos mares com seu pequeno barquinho. Ele já vai saindo da vila, então aparece a criatura que devorou o braço do Shanks 10 anos atrás. E para mostrar sua força, ele dá um gomu-gomu no Pistol na cara dela, provando que seus socos realmente são como balas, como ele disse lá no barzinho com Shanks. Romance Down não é só esse flashback, ele se estende até um pouquinho mais na frente. Ele continua com o Luffy chegando lá no barco da Álvida e com a apresentação do azarado Kobe. O Kobe era uma pessoa normal, uma criança normal, eu acredito que ele ainda é uma criança. Uma criança normal que queria, quando crescer, se tornar um oficial da marinha. Só que um dia, quando ele estava pescando, ele foi capturado pela maldosa e impiedosa rainha dos mares, Álvida. A Álvida, ela é uma pirata um tanto gorducha que usa uma clava de ferro. E para o Kobe, a Álvida é tão superior a ele e tão amedrontadora que ele acaba aceitando a tirania dela e se ajoelha aos pés dela, fazendo tudo que ela manda. Que basicamente o Kobe não é nem um pirata e nem um marinheiro, porque ele só tá lá pra servir o que a Álvida manda. Ele não tá lá por gosto. Só que quando o Luffy é introduzido na cena, o Luffy que tá sempre gritando que ele vai ser o rei dos piratas e mostrando a personalidade dele, de dizer o que ele acha na cara de todo mundo, ele grita na cara da Álvida que ela é a mulher mais feia de todos os mares. Que isso, por algum motivo, encoraja o Kobe de ver uma pessoa que praticamente não tem nada, que não provou nada, dizendo que vai ser o rei dos piratas. Aí, naquele momento de virada, o Kobe acaba também xingando a Álvida e depois de dar uma surra em todo mundo, eles fogem para uma vila que eu esqueci o nome. Nesse momento, o desejo do Luffy é formar uma tripulação, porque ele aprendeu desde cedo com o Shanks que não adianta de nada você ser muito forte se você não tiver amigos, e não adianta de nada você também ser muito forte se você não puder ajudar seus amigos e defender os seus amigos. Que isso é uma parte fundamental na personalidade do Luffy, só que eu comento isso mais pra frente. O Luffy nesse momento quer montar sua tripulação, porque atualmente ele é uma pessoa que sai gritando por aí que quer ser o rei dos piratas, só que o bando dele é composto por ele e mais ninguém. O barco dele é todo esfarelado e ele basicamente não iria conseguir nada se ele não procurasse alguém para fazer parte do bando dele. Então, chegando em uma vila, uma ilha que tem um quartel assim da marinha, o Kobe já fica animado, porque, nossa, um quartel da marinha, será que lá eu vou poder me alistar à marinha e fazer esse tipo de coisa? Porque eu acabei de fazer parte do grupinho de pessoal que deu um sarrafo na Álvida, a Álvida que era uma pirata ruinzona aqui nesse canto. Só que quando eles chegam lá
no canto do quartel da Marinha, eles descobrem que o comandante de lá é um chamado Morgan. O Morgan não é a pessoa mais interessante do mundo, mas que se preocupa com os outros do mundo. O Morgan é tão pra ele mesmo que a cena que forma a personalidade dele é dele matando um marinheiro da marinha que não conseguiu erguer uma estátua dele. O pessoal tava subindo uma estátua no formato dele assim, só que um deles fraquejou assim na hora de levantar a estátua, então ele matou ele. O que já deixa o Kobe meio assustado e com o pé atrás sobre a marinha. Também é nessa ilha que o Luffy encontra Zoro, Roronoa Zoro, aquele que seria futuramente o primeiro a primeira pessoa a se juntar ao bando dos chapéus de palha. O Zoro é um pirata que... Ele não é um pirata ainda, ele é um caçador de piratas. Ele tem um estilo de lutar de espada muito específico, que ele luta com 3 espadas, que é basicamente a segunda característica mais forte nele. Ele tem 3 espadas e se perde muito fácil. E o Zoro, ele tá nesse momento amarrado em uma cruz, porque ele quer provar para o Helmeppo. Helmeppo é o filho do Capitão Morgan, que é o cara mauzão da marinha. Ele quer provar pro Helmeppo que ele consegue passar 3, se eu não me engano, são 3 meses preso naquela estaca sem morrer. Aí o Luffy e o Kobe acabam descobrindo que o Zoro ia ser executado, não importasse se ele conseguisse sobreviver os 3 meses ou não. Aí ele fica puto e pede pro Luffy encontrar as 3 espadas dele que estão lá dentro do quartel da marinha. Então o Luffy vai lá, pega as espadas, volta, entrega pra ele e começam os confrontos. O Zoro desce um sarrafo lá com os peixes pequenos lá da marinha e o Luffy desce o sarrafo no Morgan. O interessante é que já nesse primeiro arco, o Eiichiro Oda, que eu não sei se eu já falei nesse episódio, mas o Eiichiro Oda é quem faz o roteiro de One Piece. Ele também é o desenhista, ele é a pessoa que cuida de criar One Piece, ele é o criador de One Piece. O Oda já lhe mostra todos os lados de todas as moedas que ele tá pondo em jogo. Ele tem o lado dos piratas e o lado da marinha, que a marinha é antagônica aos piratas e os piratas são antagônicos à marinha. Existe o lado bom dos piratas, os piratas que lutam por um mundo justo, e também o lado mal dos piratas, que são piratas que só querem enriquecer e, de certo modo, pensam em si mesmos, não importando o jeito para crescer. Só que existe isso também do outro lado. Dentro da marinha, você tem pessoas como Morgan, que só pensam em si mesmo e, por qualquer motivo, matam até os seus próprios companheiros. Mas você também tem pessoas como os outros marinheiros que realmente sabiam que o que o Morgan estava fazendo era uma coisa errada e sabem qual é o certo e são pessoas legais. E você também tem o Kobe, que são pessoas neutras que estão simplesmente tentando entender como é que funciona essa loucura. E também pensando no seu modo de bem e mal, que eu acredito que esse vai ser todo o arco do Kobe. Que depois, mais pra frente, vai ser um personagem mais recorrente, porque nesse momento ele deixa de ser um personagem, ele fica nesse quartelzinho da marinha e desaparece. E isso nos leva ao próximo arco, que o próximo arco é o mini arco de Orange Town. Em Orange Town nós somos apresentados a Nami. Nami é uma gatuna. Gatuna é basicamente o sobrenome dela, tipo Zoro, o caçador de piratas, ou Luffy do chapéu de palha. O sobrenome entre aspas da Nami é Nami a gatuna. Ela basicamente rouba piratas, por algum motivo que até esse momento nós desconhecemos. E também somos apresentados ao lendário,
o rei dos mares, o deus dos mares, Buggy, o palhaço. Buggy é o segundo personagem a nos ser apresentados que usa também possui uma Akuma no Mi. A Akuma no Mi do Buggy, ela é a fruta da separação, o que dá a capacidade dele de separar o corpo dele como ele quiser, sem que ele morra. É tipo, ele pode arrancar o próprio braço sem morrer. Isso se os pés dele estiverem em contato com o chão. Tipo, ele pode flutuar como ele quiser se os pés dele estão no chão. Mas tipo, se os pés dele saem do chão, o poder dele é meio que anulado. Por isso que é engraçado mais pra frente, que tem algumas cenas dele correndo, só que ele corre com o corpo dele todo separado, aí o tronco dele vai na frente e os pés ficam correndo atrás, assim, malucaço. Se eu não me engano, aqui tem uma diferença um pouco drástica do anime e do mangá, que o anime não mostra o flashback do Shanks no início. Se eu não estou enganado, ele mostra o flashback do Shanks agora, porque o Buggy também participou da tripulação do Gold Roger, igual o Shanks. Aí por isso o Buggy tem essa meio que ligação com o Shanks, e o Chapéu, que também vai ser um motivador para o Luffy descer o sarrafo no Buggy nesse mini arco. O Zoro também tem os seus momentos de descendo o sarrafo em todo mundo, e a Nami tá lá também. Eles meio que são obrigados a se juntar para impedir que o Buggy destrua a vila e meio que salvar suas próprias vidas também. Sendo um pouquinho mais rápido, porque eu tenho quase certeza que eu vou passar muito tempo nesse próximo arco, a Nami, depois dessa pequena parceria que eles fazem, se junta ao Luffy e ao Zoro, então eles partem para a próxima ilha. E a próxima ilha é o próximo arco, na realidade, porque eu não lembro o nome da vila, mas o arco chama Vila Sirup, então talvez o nome da ilha seja Sirup? Não sei, mas enfim, o arco da Vila Sirup é basicamente o arco dos Furries e do Sop. O Sop, o background do Sop, ele é muito interessante, eu tenho certeza que eu vou gastar muito tempo explicando isso. Mas ele é basicamente baseado em um conto que, não sei vocês, mas eu ouvi muito na minha segunda infância, que eu acredito que seja... Na minha primeira e segunda infância eu ouvi esse conto, que é o conto do Pastor e os Lobos. Ele foi escrito por Esopo, ou Esopo, como você preferir chamar, que é um nome um tanto parecido com o Sop, mas isso não vem ao caso. O conto narra uma criança, não faz diferença se é uma criança ou se é um adolescente, que ele é obrigado a ficar vigiando as ovelhas da vila. E o que ele tem que fazer é basicamente ficar olhando as ovelhas, e se alguma coisa acontecer, ele tem que avisar o pessoal. Então ele resolveu um dia, de tanto ficar olhando as ovelhas, ele já estava começando a ficar cansado. Então um dia ele resolveu pregar uma peça em todo mundo da vila. Então ele saiu por aí gritando que os lobos estavam pegando as ovelhas, os lobos estavam pegando as ovelhas. Aí todo mundo da vila se juntou. Caramba, vamos pegar, o que está acontecendo? Aí eles chegaram lá e os lobos não estavam pegando as ovelhas, que o menino estava brincando, era uma mentira dele. Aí isso se repetiu de novo. Oh meu Deus, os lobos estão pegando as ovelhas. Não estão pegando, piadas. E um dia, os lobos realmente apareceram para pegar as ovelhas. E quando o nosso pequeno pastor saiu gritando pelas ruas, os lobos estão pegando as ovelhas, ninguém mais acreditava nele, porque ele mentiu tantas vezes que não tinha mais por que você olhar, porque é quase de certeza que agora era uma mentira também. Só que não era mais mentira, era verdade. E acabou que pelas mentiras de uma única pessoa, todo mundo perdeu as ovelhas. Ou coisa do tipo, não sei qual é a certa moral da história. Que é basicamente a apresentação do Usopp. O Usopp, ele... não é o trabalho dele, mas ele fica muito tempo olhando na praia junto com os piratas do Usopp,
que são um bando de criança, ele fica olhando pra praia pra ver se tem pirata chegando. Então ele sai pela aldeia gritando: os piratas estão chegando, os piratas estão chegando. Aí o pessoal se junta: vamos pegar esses piratas são muito maus. Só que daí não tinha pirata nenhum. Só que um dia realmente tinham piratas. Só que eu comento isso aqui um pouquinho mais pra frente. Que, aliás, outro ponto antes que eu termine de falar do Sop é que o Sop tem um nariz grande. E quem mais nas histórias dessas que todo mundo conhece, são basicamente dos irmãos Grimm, esses textos que os irmãos Grimm popularizaram, qual dessas histórias tem uma pessoa com nariz grande que mente? Exatamente, o Sop, ele tem o nariz grande em referência ao Pinóquio, que também todo o background dele e não só o background, como a personalidade e todas as coisas que ele faz são baseados em história. E não simplesmente no sentido de baseado em alguma coisa, mas baseado em ele contar alguma história, inventar alguma história, ou criar uma história que futuramente, por algum motivo, vai se tornar realidade. Que muita coisa do que o Sop conta, eventualmente se torna verdade. Seria ele um usuário do Haki do Conquistador? Nós também somos apresentados nesse arco da Vila Sirup a Kaia. Kaia é uma menina rica que mora na cidade, que, se eu não me engano, ela perdeu os pais e ela tem uma saúde muito frágil e é muito triste. Então o Sop sempre invade o terreno da casa dela, sobe na árvore e fica pela janela contando histórias de como ele é um lendário guerreiro do mar para ela e basicamente criando histórias para tentar entreter uma menina triste. E enquanto ele apresenta esse lado da Kaia e do Usopp contando histórias, contando mentiras também para o bem, ele apresenta o Kuro. Kuro, ele é uma pessoa que se infiltrou na casa dessa menina, da Kaia. Kaia e Kuro são nomes que você não devia colocar junto, porque são muito parecidos. O Kuro se infiltrou faz 10 anos na casa da Kaia para poder conquistar a confiança dela e do todo o pessoal ali, para depois revelar que ele é um pirata que vai roubar todo mundo. Ele quer basicamente o dinheiro que a menina tem. Que esses são os piratas que o Usopp vê de verdade. Então o Usopp tá lá na praia, vê os piratas do Kuro chegando, descobre o plano deles, aí volta correndo pra aldeia. Os piratas estão chegando! Só que ninguém mais acredita nele, porque ele fez isso tantas vezes e todas as vezes que alguém vai lá olhar, não tem pirata nenhum. Só que dessa vez os piratas realmente chegaram e vai ser um problema muito grande se as pessoas não tentarem se juntar para tentar deter os piratas, tá ligado? E resumindo um pouquinho essa parte da Vila Sirup, eles vão derrotar os piratas do Kuro, que, falando nisso, o design do Kuro é muito interessante, que ele é uma pessoa que usa umas luvas meio furry e tem vários outros furries na tripulação dele, que ele tem uma espada na ponta de cada dedo, que é um design hiper interessante. Só que também no bando dele você tem o cara pérola, o homem pérola. Eu não sei o que é aquilo, eu não sei o que o Oda fumou para criar aquilo dali, porque é simplesmente horrível. É um homem pérola. Ele tem um escudo no peito, um escudo na cabeça, um escudo na mão. É horrível. Mas é interessante ver os furry apanhar. Mas bem, depois de derrotar os piratas Kuro, o Luffy, o Zoro, a Nami acabam ganhando um navio. A Kaia dá um navio para eles, que é o primeiro navio que eles têm, o Going Merry. E no momento em que eles ganham lá o navio, eles também chamam o Usopp para participar da tripulação deles. Que, aliás, uma coisa a se pontear sobre o Usopp é que o pai dele está na tripulação do Shanks. Shanks, o ruivo que tá lá nos flashbacks do Luffy. Ele é o Sop, eu não vou lembrar o nome dele, mas
É um nome parecido com ele e ele está na tripulação do Ruivo, que aliás ele não estava lá quando a mãe do Sop morreu, que até quando a mãe dele estava morrendo ele contou mentira. Pois é, o Sop. E sim, esse episódio vai ser muito grande, eu acho que ele vai ter perto dos 50 minutos se ele não tiver 1 hora, porque agora que eu comentei de 3 dos 6 arcos que estão dentro da saga do East Blue. Então, para não demorar mais, vamos ao próximo, que é o Baratier. O Baratier é um restaurante no meio do mar, um restaurante conhecido por ter comidas muito boas lá. E lá nós somos apresentados a Sanji. Sanji é um dos cozinheiros do Baratier e ele tem uma faculdade de pensamento de que ele sempre alimenta pessoas com fome. Não importa quem seja aquela pessoa, não importa se ele é um pirata, se ele é um almirante da marinha, ele sempre alimenta as pessoas com fome. E também, um outro ponto da personalidade dele é que ele não desperdiça comida a custo nenhum. Ele sempre obriga as pessoas a comer tudo e ele cozinha as coisas usando basicamente tudo que os ingredientes permitem. Se desse para cozinhar, ele cozinhava até os ossos. Nós também somos apresentados a Zeph, o Perna Negra, que muitos anos atrás salvou o Shanks de um naufrágio de um navio. O navio basicamente naufragou e eles ficaram presos em uma pequena ilhazinha em que o Zeph deu toda a comida que ele tinha pro Shanks e ficou com um saco gigantesco assim cheio de ouro, que ele disse que era a comida, só que na verdade era ouro, que era pro Shanks ficar achando ruim e tal, porque ele deu toda a comida pra ele, era pra ele nem se importar e achar que ele tava pegando toda a comida pra ele, o Zeph. E pra sobreviver, porque eles passaram, acho que foi muito tempo que eles passaram lá em cima daquela ilhazinha. Um deles ficava em uma ponta e o outro ficava na outra ponta da ilha. Pro Zeph sobreviver, ele arrancou a própria perna e comeu. É isso mesmo, isso aí é One Piece, desenho pra criança. O que é interessante desse flashback do Sanji, nossa, eu sou horrível com nomes. Muito interessante desse flashback do Shanks é a progressividade que ele vai apresentando as coisas. Não só do flashback, mas de toda a apresentação do Sanji em si. Que antes dessa parte do naufrágio, ele mostra os desejos do Sanji e de como ele faz as coisas. De tipo, ele negando comida que tá um pouquinho estragada, ou negando comida... Eu não lembro direito, mas eu acho que é ele negando comida que tá um pouquinho estragada. Aí ele mostra lá o desejo dele, que é encontrar o All Blue, que o All Blue é o mar que é o encontro de todos os outros mares e coisa assim. Para depois ele mostrar ele tendo de fazer o contrário e o personagem evoluindo dentro das próprias paranoias, que é ele sendo obrigado a comer um pão todo embolorado porque ele precisa sobreviver, o que forma basicamente toda a personalidade dele de não desperdiçar comida e alimentar todas as pessoas que estão com fome. O restante das apresentações do Sanji são sobre basicamente poderes, porque ele é um cozinheiro, ele faz as coisas com as mãos, então ele tem de achar um jeito de lutar que ele não possa machucar as mãos. Então ele luta com as pernas, que ele aprendeu esse estilo de luta com o Zeph, o Perna Negra, que aliás, Perna Negra é um nome que o próprio Shanks, tá vendo, eu sou horrível com o nome, eu quero falar Shanks, só que é Sanji, que Perna Negra é um nome que o próprio Sanji viria herdar depois, por também lutar com as pernas e usar calça, ser nesse estilo todo formal e coisa assim. O resto da apresentação do Sanji que eu tava falando são as apresentações de poder,
porque todas as pessoas que estão no bando do Chapéu de Palha até agora estão lá porque tem alguma habilidade que chamou a atenção do Luffy. Que por mais que ele chame algumas pessoas pro bando dele, simplesmente porque ele gostou da pessoa, a maioria possui algum poder nele que é específico dele próprio. Tipo, o Zoro luta com 3 espadas e é hiper forte. A Nami é uma das melhores navegadoras do East Blue. Ela faz mapas como ninguém, até o próprio Arlong, que é um pirata que veio lá da Ilha dos Homens Peixe, viu potencial na Nami e nos mapas que ela fazia. Aí você tem o Usopp, que o Usopp é um atirador de primeira categoria. Ele tem uma mira muito boa que foi capaz até de derrotar um Homem-Peixe. E as características que chamam a atenção do Sandy, além de ele cozinhar muito bem, que isso já seria ponto grande o suficiente pro Luffy chamar ele pro bando, ele é muito forte, ele luta com as pernas e ele acredito que ele tenha tido um treinamento muito forte com o Zeff, que ele mostra os níveis de força com uma escadinha de poder. Eu tenho um vídeo no Meros Menestréis sobre relação de poder. É um vídeo que ficou meio estranho, porque a narração dele tá estranha e a edição ficou um pouquinho estranha também. Só que ele é um vídeo muito interessante, o conteúdo dele é o que importa. Então, se vocês forem assistir, não liguem pra narração. Nele eu comento que, bem no finalzinho, que poder em si não existe. O que existe são relações de poder, porque só existe o poder de verdade se você pode relacionar ele com alguma coisa. Aí você pode dizer o que é menos e o que é mais poder. Por exemplo, o que ele mostra como uma pessoa muito poderosa, ele só pode mostrar isso de verdade com relações. Então você tem aquele oficial da marinha, primeiramente você tem uma pessoinha que chega lá que parecia muito forte, pelo jeito que ele apresenta tudo. Aí você tem o oficial da marinha que derrota ele com muita facilidade. Então você logo coloca a escada de poder, esse oficial lá em cima. Só que depois do Sandy derrotar ele com mais facilidade ainda, nessa escadinha de poder você coloca o Sandy mais em cima ainda. Que assim você vai criando essas relações e apresenta o personagem de um jeito simplesmente lindo. Eu tenho pena de quem ouve isso daqui acelerado, porque às vezes eu não entendo o que eu falei de tão rápido que eu falei. Eu vou tentar falar mais devagar, por mais que eu falar rápido vá fazer o episódio ser mais rápido e mais curto. Então chega no Baratie Don Krieg. Don Krieg e toda a sua armada chega lá para comer. Só que o Don Krieg chega lá causando e o pessoal do Baratie não queria alimentar eles. Só o Sandy, que tem a linha de pensamento de não deixar ninguém com fome, que queria alimentar o pessoal do Don Krieg. Só que no meio dessa confusão que estava gerando ali, aparece uma confusão maior do que todas as confusões que já tinham aparecido. No meio de todo o caos que já estava se instalando com a chegada do Don Krieg, uma armada gigantesca, aparece Draculi Mihawk. Draculi Mihawk, ou Olhos de Gavião, é um Shichibukai. Shichibukai, Shichi vem de 7 e Bukai é tipo Lorde. É no sentido de Lorde. Na legenda do Crunchyroll, eles colocam como 7 corsários, que corsário é um nome historicamente bonitíssimo para os Shichibukai. Que, aliás, depois se eu for comentar sobre isso eu comento melhor, porque eu tenho que dar uma pesquisadinha ainda. Só que do que eu compreendo é um nome simplesmente perfeito. Não sei porque não coloca em outras legendas como corsário e coloca como 7 lordes do mar. 7 corsários para mim é muito melhor. Mas enfim, o Mihawk é um dos 7 corsários e a declarada e o declarado maior espadachim do mundo. E eu não sei se eu falei, mas o desejo do Zoro, o Roronoa Zoro, o cara que luta com as 3 espadas, é se tornar o maior espadachim do mundo, por conta do flashbackzinho bem pequenininho dele com a outra menininha com a Kuina, acho que é Kuina.
Ele e a Kuina fizeram um juramento de se tornar algum dia o espadachim mais forte do mundo. Então o sonho dele é se tornar o espadachim mais forte do mundo. E como você se torna o espadachim mais forte do mundo? Derrotando o atual espadachim mais forte do mundo. E eu falei isso muitas vezes. Então, na mesma hora que o Mihawk chega, ele já chega lá fatiando navios ao meio. Ele tem uma espada gigantescamente gigantesca na forma de uma cruz assim, uma espada negra hiper top. Ele já chega lá fatiando navios, faz até um som que parece um tiro, faz fium, fium, fium. Aí os navios assim corta no meio do nada e o Don Krieg já começa: ah não, foi esse cara aí, esse cara mesmo que destruiu toda a minha armada lá na Grand Line, não sei o que, coisa assim. Aí, no mesmo instante, o Zoro dá um passo à frente e desafia o Mihawk para um duelo. E eles vão duelar. O Zoro tá lá com suas 3 espadas fazendo uma pose pica. Então o Mihawk vai lá, de um cordãozinho que ele tava no pescoço, ele puxa e sai uma faquinha. Uma faquinha de palitar os dentes. E ele é derrotado por uma faquinha de palitar os dentes. E então ele percebe o quão longe ele está de realizar o seu sonho, de ser o maior espadachim do mundo. E esse é basicamente o ápice do desenvolvimento do Zoro por aqui. Eu acho que até o ano é o ápice do desenvolvimento do Zoro. Que por mais que derrotado, ele ainda tem uma mini vitória, porque ele perdeu pro Mihawk, ele teve uma derrota humilhante. Das 3 espadas que ele tinha, do ataque que o Mihawk deu, 2 quebraram. Aí ele fica com uma cicatriz gigantesca, assim, no peito. E o Mihawk deixa ele sobreviver, entre aspas, porque viu nele muito... Como é que diz? Muita força de vontade, muita... potencial. Ele viu no Zoro muito potencial para a nova geração e coisa do tipo, que é um pouco do que o Shanks fez com o Luffy, só que sem apostar braços. Aí então, depois que o Mihawk sai de cena, porque ele roubou toda a cena do Don Krieg, o Don Krieg continua atacando, e ele queria continuar atacando, só que o Luffy bate o pé na frente e diz que não, eu não vou deixar você mexer com o pessoal que tá aqui. E nesse mesmo instante já acontece outro conflito, que é uma coisa muito interessante. Um conflito vai puxando o outro e eles vão acontecendo simultaneamente. Só no arco do Baratie você tem o Don Krieg chegando e com toda a sua armada, coisa assim. Aí você tem o Mihawk chegando e o outro ponto que é a Nami traindo o Zoro, o Luffy e o Usopp. Ela pega o Going Merry, pega todo o ouro que eles tinham e vaza. E isso tudo acontecendo ao mesmo tempo, que faz com que eles tenham que se dividir e começar um arco um tantinho maior, que é coisa que é como se o Oda estivesse treinando para o que ele vai fazer mais na frente, que parece que ele vai escalonando arcos cada vez maiores, que é uma coisa interessante para histórias. Então, ele tem 2 conflitos acontecendo agora, depois do Zoro ter sido derrotado. Agora o Luffy tem que derrotar o Don Krieg e o Usopp e o Zoro e os 2 amigos do Zoro vão correndo atrás da Nami num barquinho lá. Aí você tem toda a luta do Don Krieg, que do que eu lembro, que faz bastante tempo que eu vi, é uma luta muito interessante, por mais que ela tenha muitos diálogos. Que você tem o Luffy e o Don Krieg lutando, e a armada dele, os piratas do Don Krieg, estão lá no meio da água comentando exatamente tudo o que está acontecendo na batalha. O que é bem chato. Mas a batalha em si, na minha lembrança, ela é muito interessante, que ela tem umas dinâmicas interessantes usando o cenário e coisa assim. Do Don Krieg, ele é um cara que usa uma armadura zona de ouro, que tem todos uns mecanismos, ele dá uns tiros, tem uns negócios de veneno, aí ele tem uma lança que explode, coisa assim. Aí o Luffy usa uma estratégia de deixar a explosão pegar nele, para ele ficar dando murro
na lança até a lança quebrar. Aí depois ele cai de propósito na armadilha do Don Krieg, subindo assim no mastro do navio dele, pra quando chegar lá em cima ele dar um gomu-gomu no bazuca na barriga dele e quebrar a armadura que ele tava usando e depois cair na água feito merda. Sim, é uma luta muito interessante. Enfim, depois disso o Sandy entra oficialmente ao bando, ele se despede lá, coisa assim, e eles agora têm de correr atrás da Nami. Então eles pegam um outro barquinho lá e zarpam para a próxima ilha. O próximo arco é o arco do Arlong Park. Arlong é um homem-peixe ou um tritão, depende do jeito que você traduzir, que é um pouquinho ainda sobre o negócio de Shichibukai. Não literalmente ligado com Shichibukai, mas basicamente o jeito que você traduz a palavra. Aqui ele vai apresentar todo o background e a backhistory. Eu tô falando palavras em inglês demais. Ele apresenta todas as motivações da Nami e por que a Nami é como a Nami é, que é basicamente dinheiro e comprar coisas. Só que aqui eu resumi um pouco demais. A Nami e uma outra menina, irmã da Nami, não irmã de sangue, mas irmã adotiva, foram adotadas pela Belmé. Belmé é uma ex-oficial da Marinha. Elas são adotadas e vão morar na Vila Kokoyashi, lembrei o nome. Elas são adotadas, vão morar lá na Vila Kokoyashi, em que a Nami, por ser adotada, ela já tinha um pouco de sentimento de gostar de dinheiro e gostar de ter coisas boas, que ela fica perguntando pra Belmé: por que eu não posso ter um vestido bom, um vestido bonito? Eu só uso esses trapos aqui que são restos de tecido e coisa assim. E a Belmé explica que é por causa de dinheiro, nós não temos dinheiro, nós não conseguimos comprar todas essas coisas assim, porque essas coisas são luxo e a gente tá comprando comida, que é o necessário, e ficar comprando roupa, essas coisas são extra. E um dia chega na vila Arlong e seu bando, o bando do Arlong. Arlong é um homem-peixe e, naturalmente, os homens-peixes são muito mais fortes do que os humanos. Então, e o Arlong em específico, ele é um homem-peixe muito forte. Eles chegam lá e começam uma ditadura, basicamente uma ditadura na Vila Kokoyashi. Ele coloca a lei que, se as pessoas não pagarem, se eu não me engano, 50 mil beris por pessoa. Não, são 100 mil beris por adulto e 50 mil beris por crianças. Eles têm de pagar isso todos os meses, senão o Arlong vai destruir tudo. Que é até uma cena muito forte de quando o Luffy, o pessoal, chega lá na Vila Kokoyashi, que as casas estão viradas de cabeça para baixo por algum motivo inexplicável. Aí ele fica: caramba, o que aconteceu aqui? Passou um furacão que deixou todas as casas de cabeça para baixo? Aí as pessoas nem se atrevem a falar que aquilo é culpa do Arlong. E ainda no background no flashback da Nami, quando o Arlong foi cobrar a Belmé, ela não tinha dinheiro suficiente para pagar as 3 pessoas que ela tinha. Porque se fosse pagar o dinheiro dela com o dinheiro das 2 filhas dela, dava 200 mil beris, dinheiro que ela não tinha. Aí ela só tinha 100 mil, que ou ela pagava para ela, ou ela pagava para as 2 filhas. Ela decidiu... o pessoal lá da vila disse: não, ela não tem filha não, ela mora sozinha. E ela bate no peito e diz: não, eu tenho 2 filhas sim, eu nunca vou negar as minhas filhas, porque elas são minhas filhas, por mais que não tenham ligação sanguínea, pai é o que cria. Então ela paga pelas crianças e acaba sendo morta pelo Arlong. E ainda nessa cena, o Arlong vê um mapa
que a Nami desenhou, porque desde pequena ela gosta de cartografia. E a partir desse momento a Nami também começa a trabalhar para o Arlong, que ela desenha mapas muito bem e o Arlong precisa de mapas para fazer o que ele quer, que é conquistar todo o East Blue. E eles também fazem um acordo. O Arlong diz a Nami que ele vende a Vila Kokoyashi para ela por 100 milhões de beris. E a Nami começa a roubar dinheiro para conseguir esses 100 milhões de beris, que é por isso que ela rouba os outros piratas. Até os próprios chapéus de palha, que são amigos, entre aspas, dela, ela mesma rouba. E o dinheiro que ela roubou do Luffy e do Zoro era o dinheiro que estava faltando para ela conseguir os 100 milhões de beris. Ela fala, eu nem lembro, mas acho que foi uns 10, 6, 8 anos que ela fala que demorou para conseguir os 100 milhões. Só que na hora que ela que ela ia pegar o dinheiro para ir lá comprar a vila, chegou a marinha na ilha Kokoyashi, na Vila Kokoyashi, e começou a procurar aquele dinheiro. O oficial da marinha que chegou lá, ele disse que se esse é dinheiro roubado de pirata, ele pertence à marinha, porque isso daí é dinheiro que também já foi roubado de alguém. Então isso é da marinha e vai voltar para as pessoas. Que obviamente foi o Arlong que chamou a marinha para pegar o dinheiro da Nami e ele ficar nesse ciclo infinito de tentar conseguir dinheiro, mas nunca poder comprar a vila. Então, quando a Nami perde o seu dinheiro, ela basicamente negou todo mundo da vila, porque ela deixou seu passado para trás para poder trabalhar como gatuna para a pessoa que ela mais odeia, para juntar dinheiro roubando as pessoas, sendo a inimiga de todo mundo, e ela perdeu tudo. E ela não conseguiu o que ela queria e ainda perdeu tudo o fruto do trabalho dela. E então ela reencontra o Luffy e pede ajuda. Esse é um dos momentos mais lindos de One Piece, principalmente aqui nesse início de saga, porque é um momento muito forte. Uns minutos antes, alguns minutos mesmo antes, ela estava esfaqueando o próprio braço, porque ela descobriu, obviamente, que foi o Arlong que denunciou que ela tinha aquele dinheiro para a marinha. Aí ela tem uma tatuagem do bando do Arlong no braço, que ela é obrigada a ter, ela tem desde criança. E aquela tatuagem é como se significasse a ligação eterna que ela acha que ela é obrigada a ter com o Arlong. Então ela começa a se auto-esfaquear no braço como significado de ódio a ela mesma e ao Arlong, que causou o desespero, a morte da Belmé, o medo de todas as pessoas da vila. E então ela pede socorro pro Luffy. E então tem aquela cena chupetinha do Luffy dando o seu chapéu para ela, que pro Luffy, como ela ouviu ele falar muitas vezes, o chapéu é o maior tesouro que o Luffy possui. Ele ficou maluco quando o Buggy, lá em Orange Town, fez uns cortes no chapéu. E agora o Luffy entregou o seu maior tesouro pra Nami segurar. E nesse momento ele diz: com certeza, ele grita assim, com certeza que eu lhe ajudo. E tem aquela cena épica deles andando assim na direção da câmera. Eles, o Luffy, o Zoro, o Sop e o Sanji, pra ir lá descer o sarrafo nos Homem-Peixe. Que é o que acontece. Ainda nesse episódio que acontece isso, o Luffy chega lá destruindo uma parede e chega lá no Arlong Park, que é o parque que o Arlong construiu pra ele morar. Ele chega lá no Arlong Park, quebra uma parede e pergunta: quem aqui que é o Arlong? E o Arlong diz: sou eu, meu rapaz, sou eu que sou o Arlong. Ele chega lá e pum, dá um socão na cara dele e o episódio termina. Que aliás, parabéns pro pessoal do anime, vocês sabem construir muito bem a estrutura dos episódios para fazer você ficar com vontade de ver o próximo. Que então vai começar as batalhas individuais de todo mundo. O Zoro, por mais que ele esteja emocionalmente fraco, não
tão emocionalmente fraco assim, só que o corpo dele tá todo mutilado e ele ainda tá um pouco com o negócio da cabeça dele ter perdido pro Mihawk, e ele se reafirma novamente, dizendo que ele vai ser o maior espadachim do mundo, derrotando um espadachim lá do bando do Arlong, que luta com 8 espadas. Que, aliás, 8 espadas, meu Deus, é muita coisa. O Luffy também tem a sua própria luta individual, com, obviamente, o Arlong. O Sop também tem a sua luta individual, lá, com um carinha lá auto-afirmando, criando coragem pra lutar e coisa assim. E o Sandy também tem o seu momento de lutinha, só que a principal, obviamente, é a do Luffy, que ele luta contra o cara mais forte, que é o Arlong. E durante a luta, ele destrói o Arlong Park, enquanto a Nami tá lá olhando, que destruir o Arlong Park é como apagar o passado da Nami, porque agora ela é a navegadora do bando dele. E ela vai construir um novo futuro, apagando o passado, destruindo o Arlong Park, que é o lugar em que ela sofreu tanto. E no processo, dando sarrafo no Homem-Peixe. Esse episódio vai ter mais de 1 hora, todos os áudios eu começo comentando disso, e eu tô com medo, porque esse é o East Blue, é tipo a primeira saga, e o episódio já tem 1 hora. Imagina quando eu for falar de Marineford, ele vai ter, sei lá, umas 3. Mas sendo rápido agora, depois de descer sarrafo no Homem-Peixe no Arlong Park, a Nami se junta oficialmente ao bando e eles vão para a próxima ilha, a última ilha antes de eles entrarem na Grand Line. Dando uma explicadinha rápida sobre o mundo de One Piece. O mundo de One Piece, como eu disse no episódio sobre se One Piece vai acabar ou não, o mundo de One Piece é quase que pensado para uma saga, porque você tem os mares, que esses mares são praticamente isolados entre si. Aí o Luffy começa lá no East Blue, que é o mar mais fraco de todos, mas do East Blue ele vai passar por todas essas ilhas para poder entrar na Grand Line pela Montanha Reversa. Aí quando o único jeito de entrar na Grand Line é pela Montanha Reversa, porque entre a Grand Line você tem 2 mares que são os Calm Bath, um negócio assim. São mares calmos que não acontecem eventos marítimos. Lá você não tem maré, lá você não tem ondas, você não tem ventos e coisa assim, o que impede que navios naveguem. E mesmo que você consiga algum sistema para mover o seu navio lá dentro, lá existem muitos reis dos mares. Os reis dos mares são criaturas gigantescas que comem tudo que aparece. Então é impossível para navios normais entrar na Grand Line pelo Calm Bath. Então você é obrigado a entrar pela Montanha Reversa. E entrando pela Montanha Reversa, você deságua na Grand Line. Aí você tem todo o caminho da Grand Line até a Red Line, que na Red Line você é obrigado a passar por baixo pelas Ilhas dos Homens-Peixe e entrar no Novo Mundo. Só que isso eu comento alguns episódios mais na frente. O mundo de One Piece é quase que pensado por uma saga. Então ele tem todas essas ilhazinhas e agora eles chegaram em Logtown. Logtown é a última ilha antes da Montanha Reversa, que a Montanha Reversa, como eu acabei de falar, é a entrada para a Grand Line. Então é um momento chave na vida do Luffy e de todos os outros tripulantes, porque eles estão na beiradinha do mundo e de alcançar todos os desejos deles. E é um momento interessante pro Luffy também, porque até esse momento o Gold Roger, o rei dos piratas, ele era só mencionado na abertura e o Luffy dizia que queria ser o rei dos piratas. Aí você tem o Shanks e o Bug, que participaram, eram membros da tripulação do Roger. Só que o Roger, pra mim, se torna um personagem de verdade aqui em Logtown, porque Logtown é a cidade em que o Roger cresceu, que ele nasceu, cresceu e foi executado. Então pro Luffy é uma cidade muito importante, porque lá foi onde nasceu, cresceu e foi executado o ídolo dele, que é o Rei dos Piratas, que é o posto que ele almeja alcançar, ser maior que Gold Roger.
E nesse arco ele meio que dá uma finalização para todo o East Blue, fechando todas as pontas que ele abriu. Ele reintroduz o Bug, ele reintroduz a Álvida, só que magra, a mulher mais linda dos mares. Ele apresenta o Smoker, que aliás eu acho muito engraçado o nome Smoker. É tipo, Smoke é fumar, ele é tipo fumador, porque o poder dele é o poder da fumaça. Aí tipo, imagina... Ele gosta de fumar, mas... será que ele gosta de fumar porque o poder dele é o poder da fumaça? Ou ele sempre gostou de fumar e por isso comeu a fruta da fumaça? Uma coisa levou a outra? É tipo, ele comeu a fruta da fumaça porque ele gostava de fumar? Ou ele começou a fumar porque ele comeu a fruta da fumaça? Aí tipo, ele se chamava Smoker antes de começar a fumar e antes de comer a fruta da fumaça? É bem estranho, bem estranho. Mas basicamente o Smoker é um oficial, uma pessoa da marinha, que eu acho que ele é capitão nesse momento? Acho que é capitão. Ele é um capitão da marinha que tava lá em Logtown, que começou a correr atrás do Luffy. E não só o Smoker tá correndo atrás do Luffy, como o Bug também quer pegar o Luffy, a Álvida quer pegar o Luffy e todo mundo quer pegar o Luffy em Logtown. E acaba que enquanto o Luffy tava lá passeando pela cidade, o Bug acaba conseguindo realmente capturar ele. E você tem aquela cena lindíssima, que é importante muito mais na frente, praticamente para a história inteira, que é a execução, entre aspas, do Luffy. O Luffy sobe naquele negócio que se eu não me engano chama Cadefastro. Ele sobe naquele palanque de execução, que é onde o Rei dos Piratas foi executado, e lá o Bug pega ele, coloca ele numas algemas lá e vai executar ele na frente de todo o mundo que tava lá. Que tem todos os chapéus de palha estão lá embaixo, preocupadíssimos com o que vai acontecer. Eles olham pra cima e o capitão deles tá prestes a ser executado. Aí o Luffy ele sorri, que aliás é uma cena importante pro Smoker, que ele fala que é a segunda pessoa que ele vê que a pessoa olha diretamente pra morte e sorri. A primeira foi o próprio Rei dos Piratas e a segunda foi o Luffy, que no momento de sua execução estava sorrindo. Aí, no momento em que o Bug começa a descer a espada para cortar a cabeça do Luffy, ele sorri e diz: pessoal, acho que eu morri. Aí a espada tá descendo, só que um tiquinho antes da espada encostar no Luffy, cai um motherfucker raio no palcozinho de execução. E obviamente o Bug é quase pulverizado pelo raio, enquanto o Luffy ficou lá totalmente intacto. Que um raio assim do nada, não é tão assim do nada, que algumas cenas mais na frente você descobre que foi um tal de Monkey D. Dragon que desferiu aquele... Não tem como saber direito se foi o Dragon que desferiu o raio, porque ele tem um poder de Akuma no Mi, ou se ele tem algum poder diferente que a gente ainda não conhece, ou coisa assim do tipo. Mas fato é que o Dragon tem alguma coisa a ver com o Luffy ter sido salvo da execução. Acabando rápido, porque esse episódio já tá muito grande, eles basicamente depois daí saem de Logtown e vão pra Montanha Reversa. E na beirinha da entrada da Montanha Reversa você tem aquela cena lindíssima deles declamando os próprios sonhos. Eles põem os pés assim num barril, que aliás é lindíssimo para o final desse arco. O Luffy começar dentro de um barril e eles terminarem com um barril também. Eles todos colocam os pés em cima do barril e o Luffy diz: se tornar o rei dos piratas. A Nami diz: desenhar um mapa mundi. O Zoro: se tornar o maior espadachim do mundo. O Sanji: encontrar o All Blue. E o Usopp: se tornar um bravo guerreiro do mar. Eles todos declaram seus desejos e seus sonhos para a entrada do maior mar de todos, o oceano em que está o lendário One
Piece. E agora que começa a aberturinha. O East Blue é o primeiro dos arcos de One Piece e é um dos mais interessantes por motivos óbvios, que ele tem de ser interessante no início, além de criar muitas ideias, ele tem de deixar alguns em branco, que é ao deixar alguns mistérios em branco para você ficar interessado no resto da história, que aliás, se tem uma coisa que o Oda sabe fazer, ele deixar interessado no resto da história. Mas enfim, o East Blue, ele se encarrega de fazer muitas apresentações. Ele apresenta as ideias de Akuma no Mi, ele apresenta meio assim por cima como funciona o sistema do mundo, da separação dos mares, a montanha reversa, a Grand Line. Ele apresenta também os próprios personagens, que até agora são os nossos 5 chapéus de palha, que é o Luffy, que tem todo o seu background com o Shanks, que exprime toda a personalidade dele, de arrumar um bando, ter companheiros, cuidar de seus companheiros, que é basicamente o que o Shanks faz, que ele arrisca o próprio braço para cuidar de uma pessoa que ele considera seu companheiro. Você tem também o Zoro, que eu deixo para comentar mais para frente, mas basicamente é fazer promessas para se tornar o maior espadachim do mundo e nunca ser derrotado. Ele prefere morrer a ser derrotado por alguém. Aí você também tem o Usopp, que quer vencer o medo, ser alguém corajoso e um lendário guerreiro do mar. A Nami, que quer desenhar um mapa mundi. A Nami com todo o seu amor por dinheiro e tal, e também o Sandy com as suas especialidades em especificidades da personalidade de ser um cozinheiro que alimenta qualquer pessoa, não importando o estado dela ou a classe dela ou coisa do tipo, e sempre usa os alimentos ao máximo e querer encontrar o mar que conecta todos os mares, o lendário All Blue. E todos esses desejos declarados criam o East Blue, que é basicamente a apresentação de tudo. Ele apresenta e exprime os desejos que serão colocados e que eles lutarão para conquistar durante o resto da jornada que se segue dentro da Grand Line. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Se você quer me ver comentando mais sobre as sagas de One Piece, por favor, deixe algum comentário dizendo o que você gostaria e dizendo também o que você achou. Isso é importante. Se eu comentei de algum momento errado, eu comentei de algo fora de momento, eu esqueci de comentar alguma coisa, por favor, também comente aqui embaixo. É importante para manter as informações fluindo. De novo, se eu comentei alguma coisa errada, isso principalmente, para vocês deixarem aqui embaixo, ou aqui em qualquer lugar, porque dependendo da plataforma é diferente. Mas enfim, eu vejo vocês na próxima saga, provavelmente